Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Muito bom, muito bem. Estamos chegando com o nosso Psicologando, um conteúdo dos estúdios Beats, agência Beats, e também um conteúdo, claro, aqui do nosso podcast do Lobão, que é uma produção dos acadêmicos de psicologia, não é? E são alunos de psicologia da academia da Nassau, da Estácio, da Unifor não, da... Me diga, o Eduardo é que está filmando tudo, mas o Eduardo sabe, e com colaboração também, a da UFC também, né? Nossos amigos acadêmicos da UFC e outros amigos de psicologia, né? Profissionais da área, amantes da psique, né? Tudo isso e muito mais, né? Nós estamos no nosso segundo episódio e eu quero agradecer a todo mundo que está não só apoiando, mas está nos dando também, além desse suporte moral, emocional, da audiência. Tem gente que está ajudando, dando sugestão, pauta. Por que não falar sobre esse assunto? Por que a gente não pode usar essa temática? Por que não traz fulano, beltrano? Mas, assim, o meu convidado de hoje, por falar em convidado, né? Meu convidado de hoje eu já conheço porque eu sou admirador dele, não escondo de ninguém. Nem eu, nem a produção. Na verdade, a minha produção do Psicologando diz que é Jordete. Nós somos Jordetes, né? Ah, eu sou Jordete, eu sou Jordete. O que é ser Jordete? É ser um admirador e ter como espelho para a nossa profissão, né, para o nosso conhecimento e pelo amor que a gente tem pela psicologia, esse reflexo de todo o trabalho que ele faz, não só da docência dele, né, assim, né, ele tem uma pedagogia muito especial com relação à psicologia e nos ensina muito. É meu professor, é nosso mestre, não é? A gente tem o maior orgulho, eu não estou rasgando seda aqui nem jogando confete, porque a gente admira mesmo e se espelha. Hã? É nosso doutor, isso, nosso doutor e nosso exemplo, e também um excelente cantor, cara. Joga pra ele logo aí, vai, Elis. Ele é um excelente, maravilhoso cantor, uma voz lindíssima. Eu descobri por acaso. E depois o Eduardo colocou lá no grupo, eu disse, olha, é a mesma pessoa. E a gente ficou comentando, não foi, Edu? Por que o Jordan não canta? Aí um dia eu cheguei depois de uma prova, eu disse, muito ousado de terminar a prova, porque não, pode dizer que estou fazendo média. Eu disse, por que você não canta? Com uma voz tão bonita, né? E ele, não, foi há 10 anos atrás, tantos anos atrás. Tudo bom? Doutor Jordan Prazeres, nosso professor, nosso mestre Jordan Prazeres, prazer de verdade. Seu nome já traz uma carga de prazer, né? Eu tenho uma colega que ela foi minha professora, que ela chama de Jordan Orgasmos. Olha, Jordan Orgasmos, Tem a psicologia do sexo, não tem? Tem também, sim, né? Estuda sexualidade e tudo mais além aí do campo da sexualidade. É uma abordagem mais não vou dizer mimetizar a coisa, mas é uma abordagem mais delicada? Ou cheia de tabus? Ou ninguém gosta disso, não quer tratar sobre isso? Ela vem mais para desmitificar, muitas vezes, essa lógica do tabu que existe em torno da sexualidade e tudo mais, mas é uma área que tem crescido, né? Uma área que a gente tem conseguido entrar dentro do mercado. Eu mudei minha visão sobre o SUS depois que eu me tornei seu aluno. Não nego isso para ninguém.
eu tinha uma visão muito nublada sobre o SUS. Apesar de eu ter estudado, né? Mas você abriu a minha mente, eu acho que a mente de todo mundo, até o bom de ser ensinado por você, de acompanhar o que você nos ensina, é porque você não milita na disciplina. Isso é muito importante. Não tem militância, não tem agressividade, né? Não tem paixão pessoal, tem paixão pela verdade. Cara, eu me apaixonei por isso. Estava conversando com os meninos no Piscafé e todo mundo concordou, isso é verdade. O Jordan, por mais que ele tenha as paixões pessoais, né? Tem as convicções pessoais dele, ele não expõe na hora que está ensinando. Ele ensina a verdade sobre aquela matéria, o que ela tem que ser. É complicado em um tempo como o nosso, tão globalizado, tão polarizado, ser um professor acima dessas questões pessoais? Sim, e eu acho que dentro da psicologia o principal já está começando, ponto, viu? Eu acho que o principal ponto dentro da psicologia é que a gente evite muitas vezes fazer alguns tipos de posicionamento. Não é nem que evite fazer alguns tipos de posicionamento, mas que você perceba que a psicologia ela tem determinados lugares, não é ficar em cima do muro, como a gente diz, né? Mas é pensar que você está trabalhando com a lógica de ensinar, do processo de ensino-aprendizagem do aluno, que ele construa, a partir do que você está apresentando, as convicções dele, né? Existe ali a lógica do que é interessante, do que é importante que o aluno tenha do ponto de vista pedagógico, andragógico, o conhecimento, mas que ele construa a partir de, como você diz, da verdade, do que de fato está ali sendo exposto, né? No contexto da saúde, principalmente, dentro da lógica do próprio SUS. É importante que a gente trabalhe muito com essa lógica de apresentar para o aluno a realidade legislativa, né? Mas também apresentar a realidade dos serviços, das ações e de tudo mais. Muito bom. Já deu para perceber aí em casa que o assunto vai ser bem profundo, né? E outra coisa, acima de tudo, além da edificação, você vai poder agregar muito valor e vai poder colher muita informação, muito conhecimento nesse nosso episódio de hoje, nesse nosso bate-papo, né? Eduardo, já se posiciona ali também no microfone, por favor, porque você vai participar junto com a Vitória. E eu quero agradecer aqui a produção, que a Vitória Camussa, o Eduardo Castro, né? Também fica nos ajudando o Herbert Kennedy, né? E na direção geral da nossa Elis Rodrigues, que também é acadêmica de psicologia e fica ali nos dando um plano mais maduro, né? Tá mais na frente do que a gente, tem uma ideia mais madura de algumas coisas, e isso é bem importante. Bem que o Eduardo já é professor, né? Já é docente. Eduardo é formado em geografia, né, Eduardo? Em geografia? Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, tudo bem. Tranquilo, né? Tá aparecendo a imagem do Eduardo, mas aparece a voz aí. Eu tô cansado de tanta gravação que tô fazendo, tanto trabalho, né? Hoje vamos tratar do nosso assunto principal hoje. Quais são os nossos assuntos principais hoje? Vamos tratar com o Jordan do assunto que você separou. Saúde e o SUS é um dos assuntos que nós vamos tratar, não é? A gente não pode deixar de comentar sobre isso e entender sobre isso. Mas você pautou também algo bem interessante, que, na verdade, a questão do ensino decolonial seria muito interessante com o Jordan também, né? Seria muito interessante. Mas a gente tem que explorar bem ele em outros episódios também, né? A gente preferiu guardar ele para falar sobre depressão e SUS. Porque ele também acho que domina o assunto. Não, com certeza, né? Com todo esse látis aqui, meu amigo, eu quero ser você quando crescer, né? Em nome dos nossos patrocinadores, Garagem da Pizza, Colostro, também Esquina do Camarão, nós estamos em nome de Autoescola Caçula, Levi Ambientações. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Se você quer patrocinar também esse episódio, fala com a gente, o telefone está na tela. Bota aí, Elis, o telefone na tela, para que você possa entrar em contato com a minha produção e você possa nos ajudar aí também aqui. Nossa, pra você ter ideia, graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Católica de Quixadá. Especialista em Teoria Psicanalítica pela Faculdade Futura. Especialista em Saúde Mental pelo Centro Universitário Católico de Quixadá. Título de especialista em Psicologia Clínica e em Saúde pelo Conselho Regional de Psicologia do Ceará, o CRP-11. Mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Período em que foi bolsista da CAPES. Doutorando em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará.
isso em 2021, atua como docente e supervisor de estágio dos cursos de psicologia, né, do Centro Universitário Maurício de Nassau, em Fortaleza, também do Campus Doroteias, da Estácio, e é fundador e coordenador da Liga Acadêmica também de Estudos, e por aí vai, tanta coisa. Meu Deus, tem tempo para viver? O domingo, eu digo. Não, eu não terminei ainda não, mano. Ateneu, Faculdade Plus, coordenou a criação da Clínica Escola de Psicologia da instituição, no caso a instituição aqui é a Plus, né? Também no Centro Uniateneu, tem experiência gabaritada na área da psicologia, buscando entrelaçamento com o campo da saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação psicológica, psicanálise, psicologia do desenvolvimento, educação em saúde, psicologia social da saúde, psicologia hospitalar, saúde mental e pesquisa qualitativa em saúde. Uau! Você já tem 70 anos já? Você já tem 70 anos já? Já está com 70 anos. Ai, ai, ai. Quem é Jordan Prazeres? Eu acho que um sonhador, né? Desde muito cedo o meu objetivo sempre foi a docência, né? Quando eu entrei na psicologia, eu brinco que eu entrei já querendo aquilo, e eu tive muitos professores que acabaram servindo como exemplo, e eu brinco que eu acho que hoje o professor que eu sou é espelho das experiências que eu tive durante a minha graduação, né? Tanto experiências boas como experiências ruins, né? Aquelas ruins eu aprendi que era o que eu não queria ser, e as boas era aquela que eu queria de fato seguir, né? Eu acho que a palavra maior é sonhador. E por que psicologia? Eu passei por alguns processos, principalmente durante a infância, né? Eu perdi meu pai muito cedo. Sim. Eu tinha 7 anos e diversos processos aconteceram durante esse período. E um dos processos eu encontrei aí a psicologia nesse caminho. E aí a experiência que eu tive com a psicologia foi tão boa que eu disse: é isso que eu quero, é isso que eu quero levar. E eu não quero simplesmente levar do campo de vista do atendimento, mas eu quero disseminar essa psicologia para as outras pessoas que querem seguir por esse caminho. Acho que isso que me fez escolher a psicologia. A docência, então, foi esse caminho? Sim. Poder compartilhar isso? Sim, eu acho que principalmente levar e deixar a minha semente, né? Eu acho que o meu trabalho é de colocar a semente, regar, e aí o caminho o aluno ele vai fazendo. Eu acho que a docência, o principal ponto que eu escolhi para seguir nessa lógica de disseminar a psicologia é a partir da docência. O nosso primeiro assunto é sobre depressão. O que é depressão? É o maior mal do século? Popularmente dizem que é o câncer mental. A depressão, ela tem vários sintomas, ela tem várias... na verdade, ela tem várias anatomias, eu podia dizer assim. Mas o que pode desencadear realmente a depressão? E por que nós estamos no mapa, no mundo, mapa mundial, de um dos países onde mais somos acometidos por depressão? Ela desencadeia ansiedade, estresse, surtos. O que é depressão, professor? A depressão... Doutor, né? Tem que chamar agora como doutor, né? A depressão, ela é um transtorno do humor, né? Ela está muito relacionado a, principalmente, alterações desse humor. E ela, é interessante a gente procurar a própria epidemiologia da depressão no Brasil. A gente tem uma prevalência de 15%. Então, a gente tem cerca de 15% da população brasileira que sofre com essa psicopatologia, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, dentro do campo da saúde mental, é interessante a gente pensar as dificuldades que a gente tem no próprio tratamento para esse tipo de transtorno, né? Quando a gente pensa a forma do acesso que a população tem ao tratamento, a forma como a população ela acaba procurando tratamento, porque é interessante a gente pensar na própria lógica capitalista que a gente vive, né? Hoje tudo é muito rápido, hoje tudo tem que ser rápido porque tempo é dinheiro, né? E essas características da correria do dia a dia, inclusive, são pontos que acabam demarcando o surgimento de diversos sintomas, né? E dentro dos sintomas a gente tem, por exemplo, sintomas ansiosos, né? Sintomas relacionados à alteração do próprio humor, como a depressão. Então, eu acho que o principal ponto que marca a depressão é exatamente essa alteração do humor. Como é que a gente poderia identificar logo de forma bem imediata, não sei se a palavra seria essa, alguém que está entrando em um processo de depressão? Porque a palavra depressão se tornou até comum, né? Eu estou tão deprimido, eu estou com depressão. E você não sabe
o valor de perigo, não é? O valor potencial de perigo quando você diz isso, porque a depressão é um transtorno muito sério, né? E não só os sintomas, mas o que ela desencadeia, não é? Tipo, a irritabilidade, a ansiedade, a angústia, o desânimo, o cansaço fácil, né? O que eu poderia classificar mais aí, diminuição da capacidade de sentir alegria e prazer, né? O desinteresse pelas coisas. Tudo isso pode ser um pino, um gatilho um estopim para explodir uma depressão aguda, grave, Perfeito. difícil de se lidar. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa, né, e aí o próprio telespectador é importante que a gente entenda, é que dentro da psicologia a gente trabalha com uma coisinha que se chama subjetividade, né? O que seria essa subjetividade? Imagina que quando nós nascemos, nós recebemos um desenho, né? E esse desenho, a gente recebeu junto com o desenho um lápis de cor, vários lápis de cores que a gente tem a possibilidade durante a vida de escolher para pintar esse desenho. E aí cada um pinta da cor que quer, da forma que quer, alguns pintam riscando, outros pintam fazendo ali as bolinhas, as várias formas, né? Isso seria mais ou menos a subjetividade, cada um escolher a forma por onde segue a coloração, por exemplo, desse desenho. E é importante que a gente entenda que quando a gente fala de qualquer tipo de psicopatologia, de qualquer coisa do tipo, que existe uma subjetividade por trás, né? Nós temos, por exemplo, um manual que ele traz as características dos transtornos mentais, né? Que a gente chama de DSM. Isso. E aí o DSM ele traz algumas características, mas não é simplesmente apresentar aquelas características. Eu até brinco em sala de aula. Se fosse só apresentar e eu ver se eu tenho ou não tenho, qualquer pessoa que saiba ler, ela consegue abrir o DSM e ela olhar. Dos 10 sintomas, 5 o sujeito está apresentando, então ele tem depressão, né? Não necessariamente. Existem sintomas, sintomatologia, na verdade, que a gente consegue perceber que tem uma alteração, né? A diminuição, por exemplo, de prazer, a anedonia, é uma das características que a gente percebe nos casos de depressão, a diminuição de alguns tipos de realização de atividades que você realizava no dia a dia, a perda dessa vontade de realizar essas atividades. Os processos hormonais são alterados também? Sim, né? E aí é importante a gente pensar, inclusive, que quando a gente fala de depressão, a gente está falando só de um transtorno específico, né? A depressão, ela tem vários subtipos, diversas características, e é importante que a gente pense e que a gente entenda. Existe, inclusive, a depressão que ela está totalmente vinculada às questões hormonais, né? A diminuição de alguns hormônios, eles acabam trazendo esse surgimento, né, dessa psicopatologia. Tem uma pergunta aqui está feita aqui do Marquinhos, que é o seguinte: a depressão realmente é uma doença psiquiátrica e afeta emocionalmente as pessoas. Por mais que a gente queira viver, a vontade de viver a gente perde. Já tive um começo de depressão e eu apresentei um quadro de tristeza profunda. Nem apetite tinha, era extremamente pessimista. E aconteceu do nada. Pode isso realmente acontecer? Do nada? Você está aqui, ou porque você tinha uma carga ali guardada, ou porque você guardou muito, você é aquela caixa receptora de tanta emoção. E a depressão pode, assim, do nada, assim, num estalar de dedos, você acordar com esse quadro de depressão? Na verdade, não é nem do nada, né? Eu até brinco. Imagina que nós somos copos, né? E aí o copo, ele tá ali naquele processo de, a todo momento, nossas vivências, elas vão enchendo esse copo, né? Tanto vivências boas como vivências ruins. E aí imagina que em determinado momento esse copo já tá tão cheio que uma gota vai fazer com que esse copo acabe transbordando. Então não é do nada, né? A depressão, ela não surge do nada, ela tem toda uma questão por trás que acaba influenciando. E existem algumas situações específicas, né? Dependendo da própria história do sujeito, que podem acabar apontando como um marco para surgimento daqueles sintomas, por exemplo, da própria depressão. Então não é que seja do nada, né? Imagina que vai juntando, até que chega um dia que uma coisa mínima, talvez, né, acabe trazendo ou fazendo com que apareçam alguns tipos de sintomas. A depressão não escolhe cor, raça, né? Pessoa, branco, preto, branco, enfim, gordo, magro. Ela entra pela porta da frente, parece que chutando logo, né? O Whindersson Nunes, Padre Marcelo Rossi, Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, que ainda luta contra um quadro de depressão, assim,
que ele disse que não consegue, né? Faz terapia, faz tudo. Quem mais? Outro padre também, o padre Patrick, né? Patrick Fernandes, que recentemente revelou, 5 dias atrás, revelou que tem depressão, percebeu que tinha depressão. E, assim, o que a gente se questiona? Padres, um humorista, artistas globais, artistas internacionais, artistas... Britney Spears teve depressão profunda, né? Beyoncé teve depressão um tempo desse. Quem foi que teve? Justin Bieber, terrível, não sabia lidar com isso e encontrou na religião um amparo, uma espécie de apoio. Quando você está em frente... Pessoas famosas como essas, que têm várias realizações da fama, celebridade, vivem outro mundo, um mundo muito lúdico até, e a gente pensa que elas nunca vão adoecer, não é? E de repente a pessoa vai para a televisão e diz, poxa, um padre que tanto me ajudou. Mas ele é humano, Lobão, ele é carne, enfim. O que a gente deve fazer? Tem alguma fórmula, tem algum tipo de receita para a gente fugir da depressão, se resguardar, se blindar, evitar esse momento? Porque eu tive um quadro de depressão terrível. Só que eu tive uma experiência espiritual para poder sair disso. E também vontade. Eu disse, eu nunca vou usar um ansiolítico desse. E eu não usei realmente, mas eu sei de onde desencadeou. Foi muito trabalho, muita cobrança, né? Mas enfim, tem alguma receita? A psicologia ensina, a psiquiatria ensina alguma coisa que a gente possa dizer, é por aqui que eu tenho que me defender, para nunca ficar deprimido? Na verdade, a gente não pensa nessa lógica de receita, né? Existem situações, existem protocolos, contextos programa? Que ajudam e que cientificamente demonstram que diminuem a presença, por exemplo, de alguns sintomas, né? Talvez um dos pontos que é importante, na verdade, que a gente pense é o próprio acompanhamento psicoterápico, né? A gente, às vezes, pensa que a psicoterapia, que o processo psicoterápico, ele só existe para quando você tem um problema. Não necessariamente, né? A psicoterapia ela é pensada para várias situações, não apenas quando há algum tipo de problema. Então quer dizer que a frequência na psicoterapia pode me ajudar? Sim, inclusive... Mesmo não tendo? O que é o processo psicoterapêutico? É um autoconhecimento, né? E, inclusive, você leva processos e questões que você está vivenciando e o psicoterapeuta, o analista, né, dependendo da linha teórica que ele siga, ajuda você a perceber algumas coisas que você, muitas vezes, não consegue perceber no seu dia a dia, né? E aí, quando a gente imagina, por exemplo, o caso da pessoa que vai juntando diversas situações, que não elabora essas situações, não para pensar sobre essas situações, aí chega um dia que parece que explodiu, sim, e aí vem os sintomas depressivos, por exemplo, o processo psicoterapêutico, ele ajuda, inclusive, a acompanhar esses processos de elaboração das vivências, né? Mas a gente pode pensar em várias outras situações, como, por exemplo, prática de exercício físico, né? Hoje a gente sabe que a prática de exercício físico ela é essencial para o funcionamento do nosso corpo, né? Sintomas ansiosos, a literatura ela já demonstra que a prática de exercício físico ela ajuda a diminuir a questão dos sintomas ansiosos, dos sintomas depressivos, melhora do quadro do sono, por exemplo, em relação ao sono. Então a gente tem recursos que eles auxiliam, né, de alguma forma na vivência em torno da história de vida do sujeito, das vivências do dia a dia, né? Não necessariamente quer dizer que, então quer dizer que se eu fizer psicoterapia eu nunca vou desenvolver depressão? Não, porque eu não sei, né? A gente não trabalha com essa lógica de que existe uma receita e é só você seguir isso que você não vai desenvolver. Porque a gente não conhece muitas vezes. Eu não sei a sua história, por exemplo, né? Não sei o que é que você já viveu, o que você vivencia hoje. Então, acho que é um recurso que ajuda, talvez, no processo para o não desenvolvimento de uma depressão. Mas não quer dizer que se você fizer, você não vai, né? É um dos recursos que pode auxiliar. Ana Lúcia disse que um dos estopins da depressão hoje são os relacionamentos mal resolvidos, né? Em relação homem e mulher, né? Os relacionamentos, ou mulher, ou homem afetivo, seja como for, o relacionamento a dois é um ponto que vem desencadeando vários processos de depressão. Muitas pessoas caem em profunda depressão depois de terminar um relacionamento não está bem resolvido. Você concorda que esse também é um ponto hoje, principalmente no Brasil, de feminicídio, enfim... Porque aí a gente poderia aplicar a questão do surto, cara. Teve um surto psicótico, teve um surto de depressão. Ou o surto de depressão é diferente do surto psicótico? Sim, é diferente. São diferentes, né? São diferentes. Em que pontos? O surto psicótico, normalmente,
se a gente for pela própria psicopatologia do DSM, ele está mais voltado ali para o campo dos transtornos do espectro da esquizofrenia, né? Que não necessariamente estão voltados ao campo do humor, como a depressão. A depressão ela pode ter crises, você pode ter surtos, mas não necessariamente uma lógica de um surto psicótico, porque o surto psicótico, os sintomas que a gente tem é a alucinação, é o delírio, né? São comportamentos mais nesse campo, que não necessariamente, né, seguem essa mesma lógica de um surto depressivo, né? De uma crise depressiva. E entrando no ponto de vista dos relacionamentos, eu acho que uma das coisas que acaba influenciando é a frustração, né? Eu acho que a questão não necessariamente apenas do relacionamento, mas a frustração, porque você começa a direcionar sentimentos para determinada pessoa, você se acostuma com aquele contexto de viver, de dividir a vida com aquela pessoa, de estar naquela condição, e de repente você se vê numa situação que você não tem mais aquela pessoa, né? Você se frustra porque você criou muita expectativa e a pessoa não era tudo isso que você achava, né? Você fantasiou muito e quando caiu a realidade não era aquilo, né? Quando a cortina, quando a ficha caiu, não era aquilo. Quando se abre, Pergunta aí, por favor. Vai lá, Eduardo. Pronto, boa tarde, né? Eu nem tinha dado boa tarde da outra Bom vez. dia, boa tarde, boa noite, né? noite. Tá na hora da noite. Tá na hora da noite, é verdade. Ô, vergonha. O Jordan Só se tinha aproximar falado... um pouquinho mais do microfone. Tá, o Jordan tinha falado, né, sobre a depressão ela ser um copo, né? E ali que tá cheio de sentimentos, né? E daí pinga uma gota e esse copo transborda, né? Eu lembrei de uma música de uma cantora que eu gosto muito, que é a Thaís Gullin, né? Se eu salvo engano, ela foi até uma das companheiras, né, do Chico Buarque. Aí ela tem uma canção que ela fala que até mesmo um copo vazio, ele ainda tá cheio de ar. Então, às vezes a gente pensa que não tem nada, né? Mas a gente tá cheio, sabe? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu já tive depressão, né? E estou me tratando e tudo, né? Ainda com medicamentos. Só que eu pensava que não tinha nada, né? Mas eu tinha alguma coisa. Era só porque ainda precisava ser ali reconhecido, né? Por alguém. Por algum cuidado. Alguma rede de apoio, né? Perfeito. Eu acho que uma coisa que você falou é interessante. Há ainda muito estigma, né? Há uma lógica estigmatizante de quando o sujeito ele fala, por exemplo, que ele tem alguma psicopatologia ou que ele apresenta algum tipo de psicopatologia, e isso muitas vezes acaba influenciando porque as pessoas elas não procurem o apoio profissional, né? Ou as outras formas que a gente pode ter, né, para o tratamento de depressão ou coisas do tipo. E é importante a gente falar sobre isso, que a presença de sintomas, não só de sintomas, mas de várias situações, é importante que o sujeito ele exponha o que ele está sentindo, né? Porque uma das questões que a gente aprende muitas vezes, inclusive ainda criança, é a engolir o choro, né? Quantas vezes a gente escuta dos nossos pais, por exemplo, não chore, engole o choro. E a gente é criado nessa forma de que não exponha, guarde para você, né? E isso influencia muito o campo da saúde mental da população, porque a gente começa a aprender, não, isso é uma coisa que eu tenho que guardar para mim, que eu não preciso expor e que eu não devo expor, porque se eu exponho é um sinal de fraqueza, eu sou fraco. E não necessariamente é essa lógica da fraqueza, né? Muito pelo contrário. Quando o sujeito ele expõe muitas vezes o que ele está sentindo, é um sinal não de fraqueza, mas de força muito grande, porque consegue expor, né? Consegue colocar para fora, eu até brinco, o entalo que tem na garganta, né? Porque é um entalo que você tem aqui guardado, a sensação que dá é essa de um entalo, né? Os pacientes eles dizem muito isso. Quando eu estou aqui no processo terapêutico, que eu falo o que eu estou passando, que eu consigo expor o que eu estou sentindo, parece que é como se abrisse um caminho aqui no algo que está entalado, né? E aí uma das coisas que eu inclusive queria deixar aqui exposto é: procure ajuda, né? Se você acha que você está passando por algum processo, alguma situação, que você não está sabendo lidar com isso, procure ajuda. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, dos campos dentro do próprio SUS, de possibilidade de ajuda, mas existem as possibilidades, né? O depressivo acumula demais, é isso? Às vezes, né? Eu não vou dizer que acumula, mas existem situações, a gente escuta muito no contexto clínico, de uma tentativa de talvez não expor, de guardar para si, né? E talvez isso acabe entrando nessa lógica de uma possível acumulação, né? Dessa lógica do não colocar para fora. Jordan, é mito ou não de que a depressão é pior à noite, doutor?
Não necessariamente, né? Porque eu até brinco. O nosso corpo, será que ele entende quando é manhã, quando é noite, né? No senso comum Nossa, é noite, vou entrar em depressão agora. É interessante, né? Eu venho do interior, no interior a gente tem muita lógica, por exemplo, de comer alguns tipos de alimentos à noite. Você não pode comer banana, por exemplo, antes de dormir. Eu cresci assim, empanzinava, não sei o quê. Né? Então, eu acho que não necessariamente tem essa diferenciação dia para noite, né? Do ponto de vista de sintomatologia, né? Não há essa diferenciação de dia para noite. Embora a depressão não seja conhecida como uma doença degenerativa, o que é que acontece com a mente de uma pessoa com depressão? A gente pode mapear, tem um espectro, como se faz no som, uma análise desses. Tem um gráfico que a gente pode entender como é que funciona o cérebro de alguém com depressão? Principalmente a neurociência, ela tem trabalhado bastante para tentar perceber os aspectos, por exemplo, dos neurotransmissores, né? O que é que acontece com o cérebro, com os aspectos voltados aí ao campo da neurociência, quando um sujeito ele apresenta a depressão, né? E aí existem estudos que demonstram, por exemplo, a diminuição de alguns neurotransmissores, né? Como a própria serotonina e outros neurotransmissores nesse campo. Então, talvez, né, se a gente for trabalhar numa lógica Então, tem um caráter progressivo, é isso? Sim. Ou não é estático? Vai haver umas alterações no cérebro, sim, então? Sim, sim. Inclusive... porque existe uma alteração nas emoções, sim, né? Exatamente. Né? Tem até um vídeo que, vez por outra, passa aí no Instagram, nas redes sociais, a gente consegue perceber de o neurotransmissor fazendo o caminho, como é dentro do caso da depressão, por exemplo, que o caminho dele é mais lento, né? O processo que ele vai fazendo é um pouco mais lento comparado com a não presença da depressão. Então daí poderia surgir a condição do surto, porque assim, estou olhando aqui, que é o hipocampo, não é? O córtex pré-frontal, são alterados, né? Que mais, meu Deus, aqui? Essas regiões do cérebro que respondem por essas funções, né? Aí você pode dar esse surto, o surto da pessoa com depressão. Intenso, tem grau ou não tem, o surto é surto e surtou, e aí depois, quando acontece esse processo do surto, qual é a primeira coisa que você pode fazer? A pessoa que está em casa nos assistindo agora, alguém da minha casa teve um surto de depressão, né? Chegou ao pico aqui, levo direto para o hospital, vou a uma clínica, vou a um especialista, não tenho como recorrer agora. Qual o primeiro passo para se fazer? Assim, eu acho que a primeira situação é acolher, porque o nosso problema muitas vezes é não acolher, né? Eu lembro de vivências que eu já tive do campo de crises e a primeira coisa que as pessoas fazem é se assustar, né? E quando elas se assustam, elas vão embora, deixam a pessoa ali muitas vezes, né, passando por aquele processo, ou vão para cima da pessoa e aí fica ali todo mundo, você tá bem, né? E eu acho que a primeira coisa é acolher, né? E acolher essa pessoa, respeitar o tempo dela, você expor que você está ali, né? Que ela não está só. Eu acho que é um dos pontos que é importante que a gente exponha dentro dos contextos de crise, você não está só. Nesse momento você pode estar sentindo isso, que eu não sei o que é que você está sentindo, eu não consigo compreender, né? Porque é uma experiência sua, individual, mas eu estou aqui. Nesse momento eu estou aqui. E aí, dependendo do grau, né, existem recursos, como, por exemplo, a gente tem o SAMU psiquiátrico, né? Já entrando aí na lógica da saúde. Sim. A gente tem aí um serviço de atendimento móvel à urgência e a gente tem um que é voltado, inclusive, para o campo das emergências e das urgências psiquiátricas, né? Então, dependendo da crise, né, é importante que acione esse serviço, né, e procure, de fato, levar esse sujeito em crise para procurar uma ajuda profissional. Que tipo de exame a gente pode fazer, doutor, para saber se tem depressão ou não? É complicado. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente pensar, porque nós estamos num contexto muito... a nossa sociedade ela trabalha muito uma lógica
biologizante, né? O que é uma lógica biologizante? Que trabalha muito com essa lógica biomédica, né? De eu quero trabalhar para saber o que é que causa isso e E dentro do campo da psicologia é muito mais o aspecto psicossocial, né? Existem alguns campos, como a própria depressão, que não necessariamente existe um teste, um exame específico que consiga dizer que você tá, né? Nós temos testes psicológicos que conseguem demonstrar, por exemplo, indicativos, escalas que são indicativas, exatamente, da possibilidade, né, coisas do tipo, mas um exame fixo que você faça e você saia dizendo eu tô com depressão porque eu fiz esse exame e demonstrou, é complicado. Eu sei que é uma pergunta assim meio, não sei se clichê ou não, mas por que a depressão dói tanto? Você analisando como profissional. Eu acho que um dos pontos que aí também é importante a gente pensar é sempre quando a gente pensa em algum contexto, a gente imagina algum contexto de psicopatologia, a gente está pensando num contexto de uma pessoa que está vivenciando um fenômeno, né? É um fenômeno individual, né? E aí é importante, se nós temos, por exemplo, 10 pessoas com depressão, são 10 depressões diferentes, porque são 10 então pessoas tem que respeitar diferentes. a singularidade de cada Perfeito. caso, né? Cada caso é um caso, e isso é importante que a gente sempre lembre, né? Por quê? Uma prática que a gente vê muito, por exemplo, quando eu fui no médico, ele disse que eu estava com depressão, ele passou essa medicação. Pois toma essa medicação que ela vai te ajudar também. Não necessariamente, né? Existem recursos que funcionam para algumas pessoas e outros que não funcionam para outras pessoas, né? E eu acho que a questão, por que dói tanto? Porque o sofrimento, ele é algo que toca na essência do sujeito de uma forma que muitas vezes ele não sabe lidar com aquilo, talvez por isso que dói tanto. A impotência também, né? O sentimento de impotência, perfeito, de fraqueza, né? E não ter controle, não ter mais domínio das coisas, né? Sim. Pergunta da produção aí para o nosso Dr. Jordan Prazeres. Um amigo, Jordan, pediu para me perguntar, ele tá com vergonha, que quais são, se teria tipo os tipos, os graus de depressão, segundo o DSM, segundo alguns estudos que você lê? Perfeito, tem sim. Deixa eu encontrar aqui só para apresentar para vocês os tipos de depressão que o DSM ele coloca aí pra gente. São graus e tem o último estágio, que eu já ia perguntar sobre esse último estágio. Todo mundo fala, último estágio, estou no último estágio, né? O DSM-5 ele traz pra gente o transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, o transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento e a depressão devido a outras condições médicas. Então a gente tem várias situações. Fora a depressão pós-parto, sim, né? Sim, depressão pós-parto. Transtorno bipolar também o tipo 2, eu acho que é o tipo 2, né? O transtorno bipolar ele é uma alteração do humor onde o sujeito ele está caminhando entre os polos, né? O polo depressivo e o polo maníaco ou hipomaníaco. Então não é legal você dizer para uma pessoa que você gosta que ela é bipolar. Intenção é muito bipolar. Porque é uma coisa bem séria, que você falou, é uma definição bem séria. Você está no trânsito de um transtorno, não é? Sim, que muitas vezes é uma coisa interessante para a gente pensar. A gente utiliza muito a linguagem científica do nosso senso comum, né? Fulano, por exemplo, hoje eu amanheci triste, as pessoas já dizem, tão depressivo hoje, né? Amanheci deprimido. Né? E às vezes até se confunde o que é a tristeza com a depressão, né? Do mesmo jeito bipolaridade, a bipolaridade, né? E aí até tem algumas séries, né, que elas mostram bem a vivência do sujeito com alguns transtornos, né? Tem uma série norte-americana que deixa eu ver se eu lembro o nome da série agora, que ela tem um episódio que ela marca a história de uma jovem que vive com um transtorno afetivo bipolar, né? E como é difícil para ela, né? Modern Love. Ela traz bem, tem um episódio que mostra como é difícil, inclusive, para a pessoa expor esses sentimentos que muitas vezes ela tem, porque as pessoas ao redor não entendem, não compreendem, né? A pessoa bipolar é aquela que está caminhando, que ela tem uma labilidade, que a gente chama do humor, né? Ela está, em alguns momentos, aqui nesse polo depressivo, e outros ela está no polo maníaco ou hipomaníaco, né? Porque o TAB ele tem 2 tipos. O tipo 1, que é marcado pela hipomania, que é aquela alegria
patológica, mas de um contexto não tão grave, né? Questão de dias, né? Normalmente são cerca de 5 dias que o sujeito apresenta esses sintomas hipomaníacos, né? Dessa felicidade intensa. E o tipo 2, que estaria já um pouco mais grave, que é esse sujeito que caminha do polo depressivo para o polo maníaco, né? Para esse polo de uma alegria patológica mais intensa, né? Até na questão do tempo que ele passa. Então, essa labilidade, essa mudança rápida aí. Também é tudo instável, né? Isso, é uma instabilidade. Se a gente fosse para o senso comum, pronto, agora eu estou feliz, né, sorrindo para todo mundo, aí daqui a pouco estou com a cara fechada, né? Que aí no senso comum todo mundo diz, tem bipolaridade, é bipolar, né? Muito bipolar. E até nos negócios, eu vi um cara desse dizendo isso. Não, o cara é muito bipolar. Dizendo, por quê? Não, porque uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Eu disse, mas isso é bipolaridade? Isso talvez seja uma inconstância ou falta de definição do que quer, mas não é, de todo não pode ser classificado como bipolaridade. Sim, pode? Sim, não. É muito mais sério. O próprio processo para você chegar a ter um diagnóstico de um transtorno mental, ele passa por várias situações, né? Dentro da psicologia a gente trabalha com psicodiagnóstico, né? E a gente tem diversos métodos, diversos instrumentos, diversas técnicas que nos auxiliam dentro desse processo para chegar até um diagnóstico. Nós temos testes psicológicos, nós temos observação, nós temos entrevista, nós temos um acompanhamento para se chegar, né, a uma hipótese diagnóstica ou se chegar de fato a um diagnóstico. Não é simplesmente eu chegar, fazer aqui um atendimento de 15 minutos, 30 minutos, o sujeito me contou os sintomas, eu digo, não, é bipolaridade, é depressão. Não, é um processo que ele exige tempo, né? E se a gente não seguir esse tempo muitas vezes, o que é que acontece? Um diagnóstico errado, né? Que tem muitos. A gente sai aí olhando pela realidade de alguns diagnósticos que existem aí dentro da nossa sociedade. Existem vários diagnósticos que são muito complicados de você, de fato, ver e acreditar que aquele diagnóstico foi fechado em um atendimento, né? Em 15 minutos um atendimento que você fez, você já chegou ali com um diagnóstico, né? Que é um processo muito minucioso. São coisas distintas, ansiedade, depressão, e como separá-las? Ou não, elas são bem conjuntas? Sim, são coisas diferentes, né? São transtornos diferentes, mas muitas vezes um vem acompanhado do outro, né? Se confundem também, Se confundem, né? Sim. Eu brinco que a ansiedade hoje é a sociedade ansiosa, né? Se a gente observa ao nosso redor as vivências que a gente tem no dia a dia, o que a gente vê é que todos, ou a grande maioria da população, tem ansiedade ou algum tipo de vivência muito parecida com a ansiedade, né? Então esse é um ponto que é importante a gente diferenciar. A ansiedade não necessariamente é essa alteração de uma diminuição do humor, né? Que Mas a ansiedade pode produzir a depressão? Sim, se torna depressão? sim. Há uma tendência, né, muitas vezes, aos sintomas que a ansiedade ela acaba despertando em nós, né, de haver algumas alterações que podem aí refletir numa possível vivência em torno da própria depressão. Mandei aqui um vídeo para uma amiga nossa, né, no grupo. A Eveline perguntou assim, por que é que a depressão vai e volta? Eu acho que deve ser o caso, deve estar passando por isso, né, amiga? Quando a gente pensa, por exemplo, dentro de uma lógica de transtorno mental a gente não trabalha com cura, né? Diferente de uma doença. Doença você trata, você cura e acabou, né? Tanto é que por isso que a gente não fala mais doença mental, a gente fala de transtorno, né? Porque é algo que transtorna, inclusive, o sujeito. Dentro da lógica do tratamento, do acompanhamento, por exemplo, da psicologia, diante da depressão, o que a gente trabalha muito mais é de amenizar as vivências negativas que tem em torno da depressão, né? Então, por isso que a gente não trabalha numa lógica de cura. A cura é que você fez o tratamento, desapareceu, nunca mais volta. Não, né? Dentro da lógica da psicologia, do tratamento com os transtornos mentais, não é dessa maneira que a gente trabalha. Inclusive, por isso que eu reitero a importância do processo de psicoterapia, a importância do processo de autoconhecimento, a importância de você estar buscando se conhecer e, inclusive, entender, né? O que é que está causando essa depressão, né? Ou o que é que pode ter, de alguma forma, influenciado para eu estar sentindo isso que eu estou sentindo hoje, né? Como eu brinco, qual é o contexto inconsciente que está aí por trás? Qual é a situação que está aí recalcada, reprimida, que não está sendo percebida, que está fazendo com que o sujeito ele tenha esses sintomas? Porque é importante. Dentro da psicanálise, por exemplo, a gente trabalha que essa sintomatologia que aparece é uma forma que nós temos, né, que é a forma que o inconsciente tem de demonstrar, de alguma forma, mandar um alerta, vamos dizer assim, né? É uma forma que o inconsciente tem de mandar uma mensagem. O corpo emite sinais, não é? Ele dá sinais. Eu, antes de ficar intoxicado na semana passada, porque entrei num quadro bem delicado, eu
senti no meu corpo. Até falei lá em casa hoje, eu disse, tava falando pra minha amiga em casa lá, que me ajuda, Dona Alice me ajuda lá em casa, ela disse, o senhor sabia que ia adoecer? Eu disse, eu senti nisso. Um dia antes eu senti meu corpo subir a escada e eu senti uma certa fraqueza, meu corpo dando sinais de que eu ia adoecer, né? Então o corpo pode dar sinais, olha, o corpo vai dar esses sinais. Eu não sei se são sinapses que a gente que vão conectando a gente a algum sinal de alerta, não é? Mas enfim, uma pergunta da produção aí. Não é bem uma pergunta, mas É pontual. falando sobre esse do corpo reagir, né? Eu tá com mais ou menos, acho que 1 ano ou 2, que eu descobri que eu tinha uma doença crônica, que na minha cabeça era qualquer outra coisa, menos doença crônica sobre estresse e ansiedade. Quando eu tenho crises de ansiedade ou de estresse, meus pés ficam pra cair, tipo, descascando todo. Eu tive acompanhamento com a psicóloga, com dermatologista, maior coisa, e descobri que eu tenho psoríase. É horrível. Pensorismo? Psoríase. Pensorismo. É horrível. E eu acho que, assim, tem muita gente que tem várias coisas que o corpo dá sinal e ele não entende. Eu fui em inúmeros médicos até eu descobrir que era uma coisa do meu humor. E quando eu tenho crise, gente, é horrível. Eu não consigo nem botar o pé no chão direito. Tudo dói. Meu pé fica aberto, sangra. É uma coisa horrível. Perfeito. Existem... Pensorismo? Psoríase. Psoríase. Isso, Ah, sim, entendi. Porque a dicção ficou um pouco... A psoríase, ela é uma das formas, muitas vezes, que o corpo demonstra, né? É o que a gente chama de somatizar. O sujeito, ele somatiza, né? Algo que é psíquico, ele coloca pro corpo, né? O corpo é a forma que o corpo, muitas vezes, tem para lhe mostrar. Ó, tem algo aí que você precisa parar e perceber. Mas né? não é uma psoríase, não é uma espécie de dermatose, não, né? Sim, também. Sim. Algumas pessoas apresentam, por exemplo, manchas pelo lesões, corpo, lesões, coceiras, exatamente, talvez. né? Principalmente... Os mais sérios acho que são escamas, né? Isso, né? Inclusive algumas situações onde há um grande nível de estresse, né? Elas aparecem. Então, ativa isso. Ativa, né? É a forma que o corpo tem de demonstrar para você tem algo que não está tão legal, né? E aí, mais uma vez, o processo psicoterapêutico, ele ajuda, inclusive... E tem a ver, porque ela é uma doença crônica e não contagiosa. A psoríase não é contagiosa, isso eu sei. Ela é muito sua, você nasce com ela, né? E tem a ver com emoção, com sentimento, para desencadear uma carga disso, um volume do acesso a isso? Sim. A psoríase, ela está totalmente ligada a essas situações, a questões psíquicas, inclusive. Caramba, não sabia. A gente tem outras, como por exemplo, além da psoríase, a gente tem algumas doenças que trazem essa característica. Que a mamãe teve um tempo... Fibromialgia também é uma situação, né, que acaba que vem como um reflexo psíquico, né? E aí muitas vezes a gente tem algumas situações, como por exemplo a própria fibromialgia, que um dos tratamentos que a gente tem é a psicoterapia, né? Existe a medicação que ajuda nas crises e tudo mais, mas cientificamente a gente percebe que o processo psicoterapêutico, né, estar em acompanhamento psicológico ajuda a manter a questão da diminuição de crises, de situações nesse campo. A Lady Gaga tem, não é? Fibromialgia, né? E olha só, a Lady Gaga, né? Sim, né? E aí como é importante a gente sempre pensar que transtorno mental, situações específicas do campo psíquico, como você falou, não escolhe a pessoa, não escolhe a cor, não escolhe a situação econômica, nada do tipo, né? Porque a pessoa continua sendo uma pessoa com subjetividade, com história de vida, né? Que também passa por diversas questões. E como é importante a gente pensar, muitas vezes, porque a mídia, ela acaba tentando mascarar que o sujeito é uma pessoa, né? Parece que é blindado, né? Tá blindado de tudo. E não necessariamente, né? Quando a gente olha aí ao nosso redor, a possibilidade está presente para todos, né? Sugeri para você banho de mar. Diz que mar é muito bom para quem tem psoríase, viu? Então é por isso que você gosta de mar. Psoríase, isso. Psoríase. Não, psoríase não. É psoríase. Com P mudo, é psoríase. Isso. Não, eu, no começo eu não entendi. Pensei que era psorismo. Eu fiquei perguntando, psorismo, que eu não entendi a dicção. É psoríase. Isso. Né? Vamos falar de SUS? Vamos. Qual a importância do SUS para tudo isso? É essencial. É essencial. O SUS, aí eu aproveitar e já vou perguntando. O SUS legisla bem no país?
Eu acho que a primeira coisa para a gente entender a importância do SUS é entender a história da saúde no Brasil. Né? Quem é meu aluno sabe que a primeira coisa que eu apresento é a história de saúde durante o processo. Né? A gente caminhar aí do processo desde o período colonial até o movimento ali da redemocratização do país, a gente começa a perceber a importância Eu tive essa aula com você. de ter da gente ter essa movimentação da criação do SUS. Porque a gente tinha antes do SUS uma saúde para poucos. Quem é que tinha acesso à saúde? Quem podia pagar? Ou aquelas pessoas que estavam de alguma forma seguradas por alguma instituição da Previdência, né? O INPS, por exemplo, o Instituto Nacional da Previdência Social, era uma das formas que fazia com que as pessoas tivessem a possibilidade de ter atendimento à saúde. Então, se o sujeito ele não tivesse vinculado ou com condição financeira para pagar, ele não tinha acesso. E aí, depois de 88, quando a gente começa a ver aquela movimentação, na verdade, 88 é o marco, né, principal dessa criação desse sistema, a gente começa a ver a mudança, né? Porque muitas vezes uma questão que a gente pensa, e aí eu sempre gosto de desmistificar, é que o SUS simplesmente é a UPA, é o posto, e não necessariamente, né? Essa água que eu estou aqui bebendo, né, ela passa pelo SUS. A partir do momento que eu bebo essa água e eu não passo mal e eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde, também foi o SUS que fez a mesma água que vem do setor privado, que tem todo um processo técnico de logística, o SUS está também nessa água. Sim, porque inclusive a própria Lei 8080, que é essa que traz sobre as características do SUS, ela fala que o SUS é responsável inclusive por insumos que fazem parte, né? Insumos e bens que fazem parte da saúde humana. A água é um deles, né? Essa água estar com a qualidade influencia totalmente a nossa saúde. É bom que a gente desmistifica essa história de que o SUS é só o posto de saúde, o postinho, o hospital. Vai lá no SUS, faz a cirurgia pelo SUS. Então o SUS está presente em tudo no país. Sim. Né? A gente pensar, por exemplo, a pandemia que a gente viveu, né? Se não fosse o SUS, a realidade que a gente teria sido de uma pior. Muito mesmo. Tanto é que na época eu atuava dentro de um contexto do SUS, dentro de um hospital, e eu atendi várias pessoas que tinham um plano de saúde, né? Saúde suplementar, mas que na época não tinham leitos, né, dentro de alguns hospitais privados aqui de Fortaleza, e eles tiveram que ser atendidos pelo SUS, né? E se não tivesse o SUS, eles não teriam conseguido, né, ter acesso a essa recuperação da saúde. Então o SUS ele é essencial. Tem os problemas? Temos, né? Porque imagina que diante de toda a legislação, né, de toda uma lei, tem uma flecha que está passando por dentro dessa lei que se chama política. E aí a política, nós sabemos que tem alguns aspectos que acabam influenciando, inclusive na sistematização e no acontecimento desse SUS. Então a política e suas alternâncias termina influenciando algumas ações do SUS no país, né? Sim. Ou o processo anda ou o processo fica lento, né? Sim, é importante a gente imaginar e a gente saber que existe sim um aspecto político muito grande. Que atrapalha demais, Jorge. Sim, total. As políticas públicas estão voltadas realmente para um desenvolvimento mais adequado, para que o SUS realmente chegue ao povo e o povo tenha esse entendimento de que pode contar com o SUS? Entra uma questão que é até importante, que muitas pessoas não sabem, né? Mas nós, usuários do SUS, nós temos o direito, garantido por lei, inclusive, Lei 8.142, de participar desse SUS, né? A partir do quê? Conferências municipais, conferências estaduais, conferências nacionais, né? O próprio Conselho de Saúde, são formas que nós, usuários, temos para participar dentro dessa lógica do funcionamento desse serviço. Só que qual a questão, muitas vezes? A população, né, não sabe a importância de participar, a importância de levar as suas questões, as questões do seu território, do seu bairro, né, da sua cidade, para dentro do campo das discussões para esse SUS. O SUS no país ele é mal interpretado, ele é desqualificado, porque eu corriqueiramente escuto pessoas dizendo: não, o SUS não presta. Vai pro SUS, não vai dar certo. Vai ficar na fila do SUS. A espera do SUS é algo tão inalcançável, sei lá, intangível, que a gente termina por entender no senso comum de que o SUS não serve para nada, né? Parece que assim, chega essa informação para o povo,
né? Um telefone sem fio mesmo. SUS, vai cirurgia pro SUS, você vai morrer. Ficar na espera do SUS. Por que tanta desinformação em torno de algo tão elementar, necessário para o povo brasileiro? É interessante a gente pensar nessa lógica do próprio funcionamento do SUS, porque há essa disseminação dessa lógica do SUS voltado só para um campo de ação que é da assistência, né? Mas é importante que a gente entenda que o SUS ele funciona de uma forma hierárquica, né? Existem ações de promoção de saúde, a pirâmide, isso. Nós temos ali 3 níveis de atenção, né? Uma atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Cada um funciona da sua forma, né? E todas elas estão ali funcionando. Nós podemos ter as dificuldades, né? Porque, por exemplo, eu não posso comparar o serviço de saúde de um grande município com o serviço de saúde de um município pequeno, né? O próprio financiamento é diferente, né? A forma para manter esse SUS, ele acaba que é influenciado também por esses aspectos. Então, há esse ponto que acaba influenciando bastante essa lógica do funcionamento do SUS. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, aqui mesmo em Fortaleza a gente teve uma situação, um determinado espaço, né, onde uma família comprou um determinado produto e nesse produto tinham algumas coisas, né? Esse produto não estava apto para consumo humano, né? E quem é que diz que esse produto ele está apto para o consumo humano? Principalmente o SUS. Vigilância Sanitária está aí, né? Que a gente tem, inclusive, a possibilidade, quando você vai para um estabelecimento alimentar, que você percebe que as práticas que são realizadas nesse ambiente não são adequadas, né, para um ambiente que produz alimentação, a gente tem a possibilidade, inclusive, de ligar, de fazer uma denúncia à Vigilância Sanitária e ir lá fazer um processo de fiscalização. Por quê? Porque existe um padrão, né? Existe ali algo que deve ser seguido, que não pode ser inferior a isso. E isso é um ponto que a gente precisa entender, né? E que a própria população ela precisa entender. Nós temos um serviço que é um serviço referência internacional, né? Os países, quando eles falam de SUS, eles colocam a importância do serviço, né? Porque o Brasil, um país com os níveis de desigualdade que a gente tem pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, pessoas que conseguem pagar um plano de saúde, pessoas que não conseguem pagar uma saúde suplementar. A gente pensar num serviço gratuito, num serviço que porque quando eu falo do SUS, eu estou falando que ele é universal. Então, ele é para o rico, ele é para o pobre, independente de qualquer questão. E ele vai te atender de forma integral. Ele vai te atender desde uma unha encravada que você tenha, até um processo de neurocirurgia, um processo de transplante. Então, é importante que a gente entenda. O SUS, ele é muito mais do que a gente muitas vezes pensa que ele é. O Ministério da Saúde tem pensado em incorporar as IAs no SUS, inteligência artificial no SUS. Você acha que a inclusão de inteligências artificiais no SUS pode ajudar a diminuir essa parede de desinformação, essa parede que divide a informação do benefício do SUS para a ignorância de que o SUS não funciona? Sim, né? Eu acho que a gente tem passado por um momento que é importante da gente perceber que é o avanço tecnológico. A gente tem, inclusive, um avanço tecnológico bem marcante em vários sentidos, como, por exemplo, telemedicina. Antigamente, para você ser atendido, você tinha que se deslocar da sua casa. Eu posso pontuar, até um posto. Vou interromper você. Uma pessoa próxima fez um processo agora com telemedicina. Eu conheço várias pessoas que dentro de casa estão utilizando desse processo de telemedicina e o SUS é maravilhoso com relação a isso. Perfeito. E é importante a gente perceber, inclusive, isso. Eu não preciso mais sair da minha casa para ter um atendimento profissional, né? Agora, na minha casa, eu consigo fazer um atendimento com um psicólogo, eu consigo fazer um atendimento com um médico, eu consigo fazer diversos tipos de atendimentos, dependendo do tipo de adoecimento que eu esteja apresentando, né? Há essa possibilidade. Então, ter a inserção dessa nova tecnologia no SUS é essencial, né? É perceber que o SUS ele não parou na década de 90, né? Ele conseguiu seguir, ele conseguiu acompanhar as mudanças tecnológicas que têm acontecido. Em 1998, a Constituição Federal determinou que era dever do Estado garantir saúde para o povo, né? É garantia, né? O Estado tem que garantir essa saúde para o povo. O SUS está fazendo a parte dele? E quem é que está impedindo do SUS não concluir a parte dele? Tipo, no Acre agora, mais de 7 mil pessoas em uma fila de espera para a cirurgia. Só o Acre. Perfeito. É importante a gente saber, né? A Constituição de 88 ela vem colocar, né, a saúde como um dever.
Saúde, artigo 196, ele vem dizer: a saúde é um dever do Estado. A saúde é um direito de todos, um dever do Estado, que deve ser garantido de que forma? Políticas econômicas e sociais. Né? Então, a gente pensar no SUS é a gente pensar, inclusive, na perspectiva de construção de políticas econômicas e de políticas sociais que consigam chegar a esse público. Qual é o problema? Muitas vezes não é pensar essas políticas econômicas e sociais. Né? Não se pensa sobre isso, o município, muitas vezes o Estado, né, há essa movimentação, muitas vezes, de não perceber o que é que preciso, o que é que a minha realidade precisa, né? O que é que eu estou precisando intervir para melhorar a qualidade de vida. E aí a gente tem, inclusive, várias movimentações de tentativas de mudanças. A gente tem agora, né, 2023, alguns programas do próprio Ministério da Saúde na tentativa de melhorar esse contexto. Tipo Conect SUS, né? Sim, como, por exemplo, o mutirão de cirurgias eletivas, né? Os estados, eles têm recebido uma série de recursos voltados principalmente para quê? Para quebrar essa fila de espera, para diminuir essa fila de espera. Aquela de pessoas. história do cartão do SUS também, perfeito, né? Primeiro, para a gente conhecer quem é que a gente está atendendo e também diminuir essa lógica aí dessa fila de espera. E aí os estados, eles têm... o Ministério, ele tem tentado, de alguma forma, intervir nessa lógica para diminuir, né, essa quantidade de pessoas que estão aí aguardando cirurgias, aguardando atendimentos e várias outras situações. O SUS é elogiadíssimo fora do nosso país, como um dos sistemas mais dinâmicos e efetivos desde a sua proposta. E por que o brasileiro insiste tanto? Eu vou perguntar isso mais uma vez, né? Por que o brasileiro insiste tanto em negar a eficiência do SUS? Seria, doutor, a falta de uma campanha mais viva, de esclarecimento, e essa campanha chegue a todo o povo brasileiro, de que o SUS realmente, além dos... São 5 princípios que o SUS tem, né? Além de tudo isso, o SUS seja a mola mestra da nossa saúde, como já é garantido desde sua fundação. Falta o quê? Propaganda? Falta o quê? Uma política voltada para isso? Sei lá. O que está faltando? Perfeito. Quando a gente pensa em SUS, a gente está pensando em 3 princípios doutrinários, né? Que a gente chama universalidade, a integralidade, a equidade. E existem outros que são organizativos, né? Que servem para organizar hierarquização, regionalização, participação social, descentralização, né? Eu acho que uma das coisas, durante o doutorado, a minha pesquisa, ela envolve bastante o contexto de saúde, e uma das coisas que a gente percebe é como a comunicação, ela influencia muitas coisas. E uma das coisas que o próprio campo da saúde, ela exige, é essa comunicação. O sujeito, ele entender, e não é comunicar de qualquer jeito. Na psicologia a gente brinca bastante, eu preciso me fazer entender, não é ficar na entrelinha. Então eu acho que uma das questões que acontece bastante é essa falta de informação. O que é o SUS? Né? Para que serve o SUS? Sim. O SUS atende quem? Né? Talvez como campanhas, acessar, como acessar? Né? Campanhas que informem, que apresentem, né? Agora, na minha tese, eu tenho pesquisado contextos que são contextos de vulnerabilidade social, mulheres que apresentam algum tipo de alteração da saúde mental e como isso tem influenciado algumas coisas, como o vínculo entre ela e o seu filho. E aí, uma das perguntas que eu faço é se ela sabe aonde encontrar ajuda profissional no campo da saúde mental. E a grande maioria das mulheres informa que não sabe. Né? Eu pergunto, você sabe onde é que você pode encontrar um psicólogo? E ela diz, não sei. Né? Porque muitas vezes a informação não chega. Né? Ou quando chega de uma forma distorcida. Como, por exemplo, a gente começa a entender e cria-se no senso comum. Né? Tá com problema de saúde mental? Vai pro CAPS. Não necessariamente. Né? O CAPS, que é um serviço de saúde do SUS, ele não atende todos os casos de transtorno mental. Ele é voltado para um determinado grupo, né? Que ele é voltado, exatamente, ele é voltado para quem? Quem tem um transtorno mental grave e persistente. Se você não tem um transtorno mental grave e persistente, o correto é você ser acompanhado pela atenção primária, né? Posto de saúde, né? Fazer esse acompanhamento. Mas nós temos um problema. Muitas vezes a equipe do posto de saúde não está capacitada para acompanhar alguns casos de transtorno mental, né? Como a própria depressão, né? A depressão, inclusive, quando ela não é uma depressão grave e persistente, que precisa de um acompanhamento no CAPS, que você faz um acompanhamento no posto, muitas vezes a equipe não está apta para aquilo. Nós temos mais de 219 milhões de brasileiros? Sim. Né? 219 milhões de brasileiros, eu acho que, eu li recentemente, 180 milhões se servem do SUS, né?
Aliás, para atender isso aí. Mas 80% desse povo se serve única e exclusivamente do SUS. Então o SUS faz parte de justiça social nesse país. Sim. Não tem sim. como correr disso. Sim. Inclusive eu sou um desses usuários, né? Não uso a saúde suplementar, né? Eu uso de fato o SUS, faço o acompanhamento que for preciso de saúde pelo SUS, né? Tenho doença crônica, faço acompanhamento, recebo a minha medicação pelo SUS, né? Então o SUS ele funciona assim, né? Ele tem os percalços que precisam ser superados? Sim, né? Mas de fato ele está aí, ele ajuda milhões de brasileiros. Muito obrigado, Dr. Jordan Prazeres. Mais ou menos 1h10 de conversa aqui no nosso Psicologando e foi muito, mas muito bom. Aprendi mais. Eu creio que você que está em casa também, vai sempre aprender nesse episódio. Vem sempre aqui, maratona, assiste um pouco, tira as dúvidas, porque vai ficar aqui disponível para você no Spotify também, na Deezer, para você que está acompanhando pelo rádio. Já sabe que pelo rádio vai sair, né? Transmitido lá e depois sai. Mas você pode encontrar o episódio inteiro aqui, integral, aqui no nosso canal do Lobão e também no canal do Lobão no Spotify, na Deezer, na Amazon, enfim, onde a gente está usando plataforma aí. Muito obrigado. Deixe sua mensagem para o povo aí que está nos assistindo. E muito bom receber você aqui. Prazer mesmo, honra. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer, né, todas as pessoas que estão escutando. Espero que a mensagem ela tenha chegado de uma forma tranquila, uma forma leve. Queria deixar 2 informações, né? A primeira, na verdade, não guarde para si algumas coisas, né? Compartilhe, procure ajuda profissional quando você sentir que, de fato, você está numa situação que não está sabendo lidar com os sentimentos que estão te gerando. E a segunda é defenda o SUS, né? Porque, de fato, o SUS ele não é só esse atendimento que a gente está acostumado a pensar que é. Sem o SUS, milhares de pessoas não teriam acesso à saúde. Então, de fato, defenda e levante a bandeira de defesa desse SUS. Vamos terminar com um bate-bola rapidinho, um ping-pongzinho, né? Vamos lá? Bora. Vamos terminar? Você está correndo nosso tempo aqui. Eu dou uma palavra, você define. Psicologia. Subjetividade, a ciência que estuda a subjetividade, o comportamento, né? E tudo que está em volta aí desse comportamento humano. A escola. Um espaço que deve ser pensado e deve ser atualizado. Diante da realidade que a gente está, das tecnologias que a gente tem, é essencial que ela consiga acompanhar essa realidade. O Brasil. Um país que tem muito a oferecer, tem muita realidade cultural que precisa ser trabalhada, que precisa ser vista e que precisa reolhar para alguns lugares. O povo brasileiro. É um povo de luta, né? É um povo que luta, resiliente. Um sonho. Terminar o doutorado, defender essa tese. Daqui para frente, Jordan pensa no quê? Eu acho que seguir esse caminho de disseminar a psicologia, de falar da psicologia, de ensinar pessoas que querem seguir pela psicologia, né? E abrir o campo dessa ciência que muitas vezes não é tão valorizado pela população. Ser professor nesse país. É difícil. É bem difícil, mas é um prazer. Você levar durante toda a sua vida que a sua semente ela foi plantada e que mais que as pessoas queiram tirar, ela está lá. E ela não é tirada. Família. É um bem essencial, né? É uma rede de apoio que é essencial hoje dentro da lógica do funcionamento da sociedade. Ajudar pessoas É ser empático, né? Se colocar nessa possibilidade de viver essa situação do outro. O que você espera do amanhã? Esperança. Amanhã vai ser um lindo dia, né? Muito bem. Terminamos bem, viu? Obrigado. Jordan Prazeres, Dr. Jordan Prazeres, foi no nosso episódio de hoje do Psicologando e a gente fica por aqui. Numa produção de Eduardo Castro e Vitória Camussa, direção de Elis Rodrigues. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado mais uma vez, Jordan. Deus o abençoe de forma rica, poderosa e continue nos ensinando, compartilhando tudo aquilo que você recebe aí, porque a gente quer aprender cada vez mais, tá bom? Tchau, tchau, gente. A gente se encontra no próximo Psicologando, aqui no canal com um episódio aí do podcast do Lobão, ou nossa roda de amigos. Fica por aqui com a gente, maratona, porque aqui tem de tudo. Tudo que edifica, que agrega valor e claro que vai ser bom pra você, tá? Tchau, tchau. Fica com Deus.